Tem uma mensagem que eu preciso pregar uma vez por ano aqui na igreja. Tem algumas mensagens, na verdade, já clássicas, que eu preciso pregar aqui na igreja todos os anos. O povo pede, o povo tem sede, e em momentos áridos eu costumo pregar essa mensagem. Eu entendo que nós estamos em um momento árido, então, portanto, é para ela que nós vamos recorrer à palavra do Senhor. Abre em Neemias, capítulo de número 1. Abre em Neemias, capítulo de número 1. Hoje nós vamos estudar sobre intercessão. Neemias, capítulo de número 1. Nós vamos ler os 11 versos, todo o capítulo 1. Minha versão Almeida, século 21. Diz assim a palavra de Deus. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, quando eu estava na cidade de Suzã, Anani, um de meus irmãos, veio de Judá, com mais alguns homens. Perguntei-lhes pelos judeus que voltaram, os que sobreviveram ao cativeiro, e a respeito de Jerusalém. Eles me responderam: os que sobreviveram ao cativeiro estão passando grande aflição e vergonha lá na província. Os muros de Jerusalém foram derrubados e as portas da cidade queimadas. Depois de ouvir essas palavras, eu assentei e chorei. Lamentei por alguns dias e continuei a jejuar e orar perante o Deus do céu. Eu disse: ó Senhor, Deus do céu, Deus grande e temível, que cumpres a tua aliança e usas de misericórdia para com aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Os teus olhos estejam abertos e os teus ouvidos atentos para ouvirem a oração do teu servo, que faço diante de ti, de dia e de noite, pelos israelitas, teus servos. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e a minha família pecamos. Temos agido de forma perversa contra ti e não temos obedecido os teus mandamentos, nem os teus estatutos e as leis que ordenaste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste ao teu servo Moisés: se fordes infiéis, eu vos espalharei entre os outros povos. Mas se voltardes para mim e obedecerdes aos meus mandamentos e os praticardes, ainda que os vossos exilados estejam dispersos pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Eles são os teus servos e o teu povo, que resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Ó Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração desse teu servo e à oração dos teus servos, cujo prazer está em temer o teu nome. Faça com que o teu servo seja bem-sucedido hoje, concedendo-lhe a benevolência desse homem. Nessa época, era eu, o copeiro do rei. Até aí. Pense na pior notícia que você poderia receber em uma manhã. Neemias recebeu a pior notícia que ele podia receber. A notícia de que Israel, o seu país natal, estava devastado, estava desolado. Uma nação inteira, a Babilônia, havia sequestrado Israel, havia sequestrado toda Jerusalém, o que é chamado de cativeiro. Tomou os príncipes, tomou o povo, queimou toda a cidade, deixou fome dominando o local, e levou todos eles para servirem no seu próprio reino. Tanto que Neemias, o herói da nossa história, ele não está em Israel, ele não está em Jerusalém. Ele está na Babilônia, ele está em um outro reino, servindo o rei. É isso que ele está fazendo. Ele era copeiro do rei. Falando em miúdos,
Era como se ele tivesse passado em um grande concurso público e tivesse recebido um cargo oficial. Ele ganhava bem, ele estava confortável, ele tinha de tudo, do bom e do melhor, mas mesmo assim sentia um pesar pela sua nação. Mesmo assim sentia angústia por aqueles que ficaram e não tiveram a oportunidade de bem-estar que ele tinha. Ele recebe essa notícia. Ele estava na cidade de Suzã, na fortaleza, e Anani, um dos irmãos dele, veio de Judá, veio fugido, veio afugentado, com mais alguns homens que sobraram. E Neemias pergunta, Neemias quer saber como é que estão os judeus que voltaram, os que sobreviveram ao cativeiro, os que sobreviveram a esse grande sequestro babilônico. Como é que estão esse punhado de judeus lá em Israel? Como é que está esse punhadinho de gente? Como é que eles estão? E aí Neemias tem uma visão devastadora a respeito de Jerusalém. O verso 3 mostra o que eles responderam. Os que sobreviveram. Porque muita gente morreu, mas os que sobreviveram estão passando por grande aflição e vergonha lá na província. Estão passando por grande aflição. Tem fome, tem sede, tem que reconstruir as suas casas. Perderam familiares. Estão envergonhados. Porque o Deus de Israel não os atendeu. O Deus que se comprometeu a protegê-los não está mais do lado deles, está contra eles, porque é notório que todas as vezes que Israel perdia uma guerra, todas as vezes que Israel era sequestrada, era levada em cativeiro, aquilo era um sinal do juízo do Senhor. Aquilo era um sinal de que o braço forte de Deus estava contra o seu povo, estava contra Israel. Mas por que se virar contra o seu próprio povo? Por que se tornar inimigo daqueles que você jurou proteger? Porque o povo de Israel pecou. Porque o povo de Israel caiu. Idolatria, pecado, trocou o Deus de Israel por falsos deuses, deuses estrangeiros, feitos de barro, que não têm o poder de fazer um milagre sequer. O Deus de Israel, o Deus único e verdadeiro, foi um Deus trocado, foi um Deus rejeitado, foi um Deus que foi colocado à margem, esquecido. Se esqueceu que abriu o mar, se esqueceu que ele fez pão cair do céu, se esqueceu que ele pôs fim em 400 anos de escravidão. O nosso Deus foi vítima do maior ato de ingratidão que esse mundo já viu. Então há motivos mais que suficientes para Deus ficar contra o seu próprio povo. Era didático, era motivo de ensino, com o cativeiro e com o sequestro da pior forma possível, e eu admito isso, mas Deus estava ensinando: comigo não se brinca, com Deus não se brinca. Vocês me rejeitaram, eu vou rejeitar vocês. Vocês me esqueceram, eu vou me esquecer de vocês. Neemias ouve essas palavras e ele está esclarecido. Ele sabe que é juízo divino. Ele sabe que Israel pecou. Ele sabe que foi um povo infiel. E por isso, ele toma essa atitude. E a atitude que ele tomou não foi de negligência. Não foi a atitude do tipo, bom, vou virar as costas porque a minha vida está ganha. Eu vou seguir a minha vida aqui cuidando do rei, eu estou bem, eu tenho tudo que eu preciso. A atitude de Neemias não foi uma atitude omissa. Olha o que ele diz.
depois que sabe, os muros de Jerusalém foram derrubados. Os muros que deveriam proteger Jerusalém, irmãos, foram derrubados. Deus estava tirando a sua proteção. As portas da cidade queimadas, quanta beleza havia nas portas de Jerusalém. Artesãos das melhores tribos fizeram aquela porta à mão com detalhes, com enfeites, e elas foram derrubadas. O que Neemias faz? Depois de ouvir essas palavras, me assentei e chorei, e lamentei por alguns dias, e continuei a jejuar e a orar perante o Deus dos céus. O que eu entendo? Que intercessão começa na angústia. Intercessão começa quando nós temos uma visão horrenda da situação, uma visão feia do que está acontecendo. É Neemias. Ele se identifica com os seus nacionais. Ele se identifica com o seu povo. Ele é levado a ver fogo, chamas, caos, enxofre, devassidão. Você não está percebendo que está recebendo a sua resposta aqui essa manhã? Por que, pastor, eu estou conhecendo a podridão do departamento? Por que eu estou vendo tanto pecado nos meus colegas de trabalho? Por que eu estou vendo o caos imperar no meu lar? Por que, pastor, que eu trabalho nessa instituição social e eu vejo a tristeza do povo, a pobreza do povo, o lamaçal em que esse povo vive? Deus está te mostrando a realidade da situação para que você possa interceder. Ele está gerando angústia no seu coração. Foi de David Wilkerson a frase: por que essa geração não tem uma palavra? Porque não há angústia em seus corações, porque não há angústia em seus joelhos. David Wilkerson, maior pastor pentecostal que esse mundo já viu, um dos maiores. Se há alguém pentecostal que é referência, é David Wilkerson. Ele foi levado para a cidade de Nova York e viu as gangues, e viu as drogas, e viu as prostitutas, e viu os empresários se ensoberbecendo em seus carrões, em suas casas. Ele se assenta ao lado de um hidrante e ele chora, e ele lamenta, e a angústia em seu coração. Foi assim que começou o seu ministério. O ministério que tem reverberações até no dia de hoje. O ministério que atinge a nossa região. O que é que Deus deu a esse homem? Deus deu o maior teatro da cidade. Capacidade para 25 mil pessoas. Deus deu. Um teatro cujo teto é banhado a ouro. Eu não estou falando isso para que você ache que Deus deu riqueza a ele, porque não deu. Mas deu um lugar para que uma igreja pudesse se reunir e cultuar. Pessoas foram salvas. Tiradas das situações mais deploráveis. Tudo isso porque um homem se propôs a orar. Tudo isso porque um homem sentiu a angústia de uma cidade caída e sem Deus. Você precisa sentir toda a dor desse momento. Você precisa sentir a angústia da realidade de onde você está. Você precisa ver o pó, a cinza, as paredes derrubadas, as portas queimadas. Deus está permitindo que você veja isso para gerar angústia em seu coração. Então deixe que Ele gere esse sentimento. Porque é assim que começa. Neemias lamenta e chora. E continuei a jejuar e a orar perante o Deus dos céus. Ele se apresenta. É a nossa geração que quer soluções rápidas. É a nossa geração que planta ministérios em 5 minutos. É a nossa geração que tem palavras e atitudes em 3 minutos.
Não é assim com os antigos homens de Deus. Não é assim com as antigas mulheres de Deus, e o caminho antigo é o melhor caminho. Ele continua, ele ora, ele chora. E o verso de número 5 mostra o conteúdo da sua oração. Ó Senhor, Deus do céu, Deus grande e temível, que cumpres a tua aliança e usas a misericórdia para com aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Neemias está orando a palavra de Deus. Neemias está consultando os salmos para lembrar a Deus a sua palavra. Sabia que Deus gosta que você o lembre da sua palavra? Sabia que Deus aprecia o fato de que você ora a palavra dele? É por isso que nós fazemos a leitura orante aqui cada início de culto. Nós oramos a palavra de Deus para termos a certeza de que estamos orando a vontade de Deus. Às vezes, quando eu peço um bem material para Deus, eu não sei se a vontade de Deus me dá. Mas sempre que eu leio um verso e oro sobre esse verso, eu tenho certeza que é essa vontade de Deus e tenho certeza que Ele vai atender. Essa é a estratégia de Neemias diante de Deus. Ele diz: Senhor, Tu guardas a aliança diante daqueles que Te temem. O Senhor é fiel. Os homens não são, mas Tu és. Esse é o Teu caráter e o Senhor não pode negar a si mesmo. O Senhor é grande, o Senhor é temível. Haja vista como deixou o nosso povo, haja vista como permitiu que o nosso povo fosse tomado. Contigo não se brinca. É Neemias declarando a grandeza desse Deus maravilhoso. Sabia que você pode passar momentos incríveis de oração, só louvando e enaltecendo o nome de Deus? Você sabia que você pode orar horas e horas sem pedir nada a Deus, somente o adorando e louvando, sentindo a sua presença? Neemias sabia. E sentir a presença de Deus não é coisa de pentecostal. Calvino sentia. Spurgeon sentia. Tantos avivalistas ficavam em seu momento secreto de oração e tinham suas feições despertadas por Deus. Neemias ficou diante desse Deus grandioso. O verso de número 6: os teus olhos estejam abertos e os teus ouvidos atentos para ouvirem a oração do teu servo, que faço diante de ti de dia e de noite. Senhor, eu sou pequenininho. Senhor, eu não sou ninguém. Sou só capaz de ser chamado de servo. Mas apesar da minha pequenez e apesar da tua grandeza, que os teus olhos estejam atentos e os teus ouvidos abertos para ouvir a oração que eu faço diante de ti de dia e de noite. Orações legítimas foram feitas para serem repetidas. Você quer que uma situação mude? Você quer que as pessoas recebam a Cristo? Você quer que as pessoas sejam santas no seu local de trabalho? Você quer que Deus mude essa sociedade? É uma oração repetitiva, repetidas orações dizendo uma mesma coisa, de dia e de noite, é jejuando, é buscando, é batendo até que se abra. Se você tem a certeza de que está orando a vontade de Deus, se nós como reformados sabemos que Deus quer salvar, prova disso que você está aqui ouvindo a palavra. Se não fosse a poderosa e forte mão de Deus, você estaria em lugares horríveis, talvez prostituindo o seu corpo, talvez bebendo água de esgoto. Se não fosse o Senhor te trazendo para ouvir a sua palavra, não se engane, você estaria perdido das maneiras mais inusitadas, se não fosse a boa mão do Senhor. Se nós sabemos que Deus quer salvar, precisamos orar de dia e de noite,
insistir na oração. Deus quer que a gente insista. E conforme a gente insiste, a gente demonstra a nossa fé. Não é neopentecostalismo. Eu decreto que a porta vai abrir, você vira as costas como se Deus tivesse obrigação de abrir. É reconhecer que você está na terra e Deus no céu. É perceber que os seus pensamentos são curtos e os pensamentos de Deus longos. É bater e pedir humildemente até que Deus faça, até que Ele haja. Isso é fé. Me mostre um homem de Deus, me mostre um homem que insiste diante de Deus em oração, e eu vou te apontar um homem de fé. Me mostre uma mulher que dia após dia pede a Deus em oração, e eu te mostrarei uma mulher que tem experiências com Deus. E eu te mostrarei uma mulher de fé. Não se deixe levar por essa sensação mundana, por esse espírito de época maligno, que quer tudo para agora, que deseja soluções rápidas. O nosso Deus nem sempre é um Deus rápido. O nosso Deus é um Deus que promove relacionamento. Sabe o que é interessante? É que os fariseus entenderam tudo errado e Neemias entendeu tudo certo. Porque durante a história de Israel, esse não foi o único cativeiro que eles passaram. Houveram mais momentos de desobediência. Houveram mais momentos de idolatria. E aí que surgem os fariseus. Os fariseus têm um papel importante na história de Israel. Porque eles veem que toda hora que o povo idolatra, que toda hora que o povo descumpre a lei, Deus vem e sequestra. Deus vem e permite uma nação vizinha, uma nação pagã, sequestrá-los, arrasar com o país. Aí os fariseus se levantam e dizem: a gente não quer mais isso não. A partir de agora a gente vai cumprir toda a lei. A gente vai cumprir cada palavra da lei. A gente vai cumprir cada letra da lei. E o espaço entre as palavras. E eles jorram todo o legalismo para que a nação cumpra e assim não sejam sequestradas. O que os fariseus não entenderam, que o que impede o juízo de Deus não é o legalismo, é o relacionamento. Neemias restaurou todo um país, não porque era legalista, não porque desejou cumprir a lei. Bom, então vamos voltar a cumprir a lei aqui. Mas porque nutria relacionamento com Deus. Olha essa oração. Deveria estar no livro de Salmos. Tamanha beleza, tamanha poesia, tamanho relacionamento com Deus. Tu és grande, eu sou pequeno, o Senhor tem todo o direito de nos esquecer. Mas usa as minhas mãos, Senhor. Ouve a oração que faço diante de Ti de dia e de noite. Restauração começa com relacionamento. Deus restaura por meio dos seus amigos. Deus restaura por meio daqueles que lhe são queridos. Não existe fórmula, não existe soma. O que Deus deseja é salvar esse mundo por meio dos seus amigos. Cristo disse para os seus discípulos: eu já não lhes chamo mais servos, eu vos chamo amigos, porque tudo aquilo que Deus me deu, eu tenho vos dado a conhecer. E Deus não tem dado a conhecer a vocês? Pastor, Israel é a área da minha vida. Eu estou pecando. Eu não sou santo. Eu sou injusto. Eu estou caído. Eu estou no chão. Deus quer restaurar as áreas da sua vida usando você. É por meio do relacionamento, de amor e graça que nós temos com Deus, que Ele vai restaurar as áreas da nossa vida.
que Ele vai restaurar toda essa nuvem de pecado que a gente trouxe para a nossa mente. É de fé em fé, de glória em glória. É à medida que você se lamenta, à medida que você sente e chora, que você percebe o buraco que você se enfiou. É pela confissão, parte B do verso 6. Eu confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e a minha família pecamos. Neemias se coloca como intercessor. Ele pede perdão pela nação de Israel. Como nós podemos pedir perdão a Deus como nação brasileira e devemos. Ele pediu perdão a Deus como tribo, como família, como nós devemos pedir perdão como família, como verdade da cruz. Ele se coloca como intercessor, ele pede perdão, ele confessa, ele entende que restauração vem por meio da confissão, de admitir os seus erros, de admitir os seus pecados, de não buscar justificativas. Não existem justificativas para a podridão que você tem vivido. Não existem justificativas para esse caos que você está vendo no teu trabalho. Para esse caos que você está vendo entre os seus. Verso 7, nós temos agido de forma perversa contra ti. Cada vez que você quer ver alguém sendo intencional com o seu pecado, essa palavra vai surgir na Escritura. Perversa. Não há palavra mais radical para o pecado do que essa. Nós temos agido de maneira perversa, pervertendo todo o caminho que o Senhor construiu. De bom, nós pegamos a segunda via, a contramão. Estamos indo do lado oposto dele, pervertendo. Nós temos agido de maneira perversa contra ti. E não temos obedecido aos teus mandamentos. A verdade é que não temos obedecido aos teus mandamentos porque não temos relacionamento. Porque quem tem relacionamento obedece. Porque quem é chamado de filho de Deus, quem é chamada de filha de Deus, de verdade, obedece, guarda. Porque entende que está guardando o amor de Deus em seu coração. Obediência é algo simples quando se tem relacionamento. Obediência é um caminho leve e suave quando se percebe para quem está obedecendo e por que está obedecendo. Nem aos teus estatutos, nem à lei que ordenaste ao teu servo Moisés. Nós nos desviamos e o nosso juízo é merecido. Nós nos desviamos e o nosso pecado está diante de nós. E aí começa o processo de subida. Depois da humilhação, depois de perceber que Deus agiu com justiça, depois de confessar os seus pecados, depois de perceber que Deus está no céu e Ele na terra, começa o caminho de subida. Contudo, todavia, verso 8, lembra-te agora do que disseste ao teu servo Moisés. Neemias lembrando as promessas de Deus. Se fordes infiéis, eu vos espalharei entre os outros povos. É o que Deus prometeu em sua palavra. Mas se voltarem para mim, se depois de desobedecerem, se depois de serem fiéis, vocês se voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos e os praticardes, ainda que os vossos exilados estejam dispersos pelos lugares mais distantes, debaixo do céu, de lá eu os ajuntarei e trarei para o lugar que eu escolhi para estabelecer o meu nome. Neemias lembrando as promessas de Deus. Senhor, tu disseste que se houvesse arrependimento haveria restauração. Tu disseste que se houvesse humilhação por nossa parte haveria exaltação pela tua. O Senhor prometeu em tua palavra que por pior que fosse a situação, por mais escura que seja, se nós nos voltarmos para a luz, o Senhor nos traria para perto.
O Senhor nos ajuntaria de novo. Não importa se passassem gerações, o Senhor sabe quem são os seus, e o Senhor nos ajuntaria de novo. Verso 10. Esses são os teus servos, e esse ainda é o teu povo, que o Senhor resgatou com o teu grande poder e com o teu braço forte. Pode não parecer, Senhor, tu tens toda a razão do mundo, mas esse ainda é o teu povo. Esses ainda são os seus, que o Senhor prometeu em tua palavra que resgataria. Por mais que você tenha pecado, você ainda é povo de Deus. Você ainda é igreja. Você ainda é filho, é filha. Talvez você tenha passado meses no pecado. Talvez você tenha provado a escuridão desse mundo. Mas Deus promete em sua palavra que se há arrependimento, existe restauração. Pode não parecer. Talvez você se olhe no espelho e não se reconheça mais. Mas você ainda é eleito. Você ainda é filho. Você ainda é filha. E há esperança para você. A fórmula, no entanto, é se assentar, chorar, lamentar, jejuar. Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, porque Ele vos exaltará no tempo oportuno. Não existe mão mais gostosa para se humilhar do que a mão de Deus, porque debaixo da mão de Deus existe misericórdia. Davi cometeu um grande pecado, se orgulhou do seu reino, se orgulhou do seu poder bélico. O profeta chegou para ele e falou: escolhe, Davi, ou doença, ou ficar na mão dos seus inimigos, ou na mão de Deus. O que você prefere? Davi fala: eu prefiro a mão de Deus. Porque debaixo da mão de Deus eu sei que tem misericórdia. Relacionamento que ultrapassa a lógica. Relacionamento que quebra todas as barreiras daquilo que tinha à disposição da época. Porque Deus mandou sacrificar no templo, se lembra? E Davi disse: Senhor, tu não queres sangue de ovelhas? Eu, como assim, Davi? Fui eu que mandei sacrificar. Pois é, mas o Senhor não quer sangue de ovelhas nem de bodes. Se o Senhor quisesse, eu te daria, porque eu tenho mais do que o suficiente. O que o Senhor quer é um coração quebrantado e contrito. Um coração quebrantado e contrito, o Senhor não rejeitará. Se existe alguém que conheceu a Deus, esse alguém é Davi, irmãos. Esse alguém é Davi. O que acontece nos capítulos seguintes é incrível. Deus não faz um milagre. Deus não faz nada sobrenatural. Mas levanta Neemias diante de um rei ímpio e pagão, que era inimigo de Israel, para pegar material dali e construir todo o país. E Neemias consegue fazer isso. A porta de entrada, no entanto, é a intercessão, é o jejum, é o quebrantamento. Não se deixe arrastar por essa época. Busque a Deus. Busque a Deus. Fique de pé, eu quero orar com você.